Apesar da existência de várias editoras de quadrinhos no mundo todo, Marvel e DC são as maiores, as mais importantes, as que ditam as regras. Mas no começo dos anos 90, um grupo de jovens artistas decidiu quebrar as regras. Artistas que eram extremamente influentes, que estavam cansados da forma como eram tratados pela indústria. Eles criaram uma das maiores editoras do mundo e revolucionaram a indústria dos quadrinhos, trazendo os direitos autorais aos verdadeiros autores. Essa é a Image Comics. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E as informações e imagens desse vídeo foram baseadas no documentário So Much Damage do canal Sci-Fi Wire, que conta a história de origem, de queda e de nova ascensão pelos próprios fundadores da editora. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Antes de falar especificamente sobre a criação da Image Comics, é importante entender o contexto histórico da época. A década de 1990 foi um período marcado por mudanças significativas na indústria dos quadrinhos. Em 1991, para ser mais específico, 7 artistas renomados que tinham alcançado sucesso trabalhando para grandes editoras e estavam na Marvel naquele momento, estavam prestes a tomar uma decisão que iria abalar o mundo dos quadrinhos para sempre. Esses artistas se sentiram explorados e desvalorizados pelas condições de trabalho impostas pelas grandes editoras. Então os 7, quase como uma equipe de super-heróis, se uniram para criar algo muito maior. Esses eram Erik Larsen, Jim Valentino, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Whilce Portacio, Marc Silvestre e Jim Lee. Cada um desses artistas já tinham feito contribuições significativas para títulos populares, principalmente na Marvel, em títulos como Homem-Aranha e todos os derivados dos X-Men. Eles inspiraram uma geração e geravam vendas absurdas. Esses 7 nomes eram praticamente popstars na época. Só o seu nome já vendia milhões de cópias de HQs, tanto que o Homem-Aranha desenhado por Todd McFarlane, a X-Force desenhada por Rob Liefeld e os X-Men desenhados por Jim Lee são alguns dos quadrinhos mais vendidos do mundo até os dias de hoje. Dos 10 quadrinhos mais vendidos de 1991, 9 eram feitos por eles, só um era da DC na época. Esses 7 artistas estavam no auge das suas carreiras, mas o descontentamento crescia por causa das restrições criativas, pela falta de reconhecimento e por direitos autorais limitados. Os artistas não ganhavam nada além da sua porcentagem nas vendas, que eram baixas. Itens licenciados, por exemplo, com as suas criações não eram repassadas. As suas criações não eram deles, eram da editora. Então, sentindo a necessidade de terem mais controle sobre o seu próprio trabalho, depois de algumas conversas, eles decidiram unir forças. Se cada um deles fosse parando ou desistindo com o tempo, eles seriam substituíveis. Mas se os 7 pedissem demissão de uma só vez, isso seria um golpe muito forte na indústria. E com esse sentimento de rebeldia de 7 jovens na época, os maiores artistas da Marvel, das principais revistas da editora, pediram demissão. Isso aconteceu em 1991 e depois de alguns meses de trabalho, em 1992, os 7 fundaram uma nova editora, a Image Comics. A Image Comics era a empresa principal, mas dentro dela, cada um dos fundadores criou seu próprio estúdio independente. Eram a McFarlane Production, de Todd McFarlane, a Extreme Studios, de Rob Liefeld, a Wildstorm, de Jim Lee, a Top Cow, de Marc Silvestre, a Highbrow Entertainment, de Erik Larsen e a Shadowline, de Jim Valentino. O único problema é que antes mesmo da fundação oficial, um dos 7 integrantes acabou deixando o projeto por motivos pessoais.
Wilson Portácio se afastou, mas futuramente ele voltaria para ajudar em projetos da editora, mas não como sócio fundador. De qualquer forma, com os 6 artistas restantes, vieram os primeiros títulos da editora ainda em 1992. 4 meses depois da fundação da Image Comics, chega nas bancas Youngblood, da Extreme Studios, de Rob Liefeld. Uma publicação que atraiu não só os fãs de histórias em quadrinhos, mas até mesmo da mídia. Não pelo quadrinho em si, mas pelo contexto. 7 artistas abandonando a gigante Marvel para criar sua própria editora era algo surpreendente que todos se interessaram. E talvez por isso que Youngblood atraiu tanta atenção e tanto sucesso. A publicação vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. A proporção foi tão descontrolada que durante a sessão de autógrafos os policiais não conseguiam conter a euforia do público. Bater de frente com uma mega empresa como a Marvel os tornava quase que super-heróis. A editora foi estabelecida com a missão de proporcionar aos criadores a propriedade total das suas obras, permitindo que eles contassem histórias sem amarras e principalmente que as suas criações seriam suas, dos artistas, e não da editora. A Image não apenas ofereceu aos artistas controle sobre os seus personagens, mas também deu a eles a liberdade criativa total. Isso permitiu que explorassem narrativas mais maduras e complexas, se afastando das convenções tradicionais dos quadrinhos e cativando um público mais amplo. Até porque era muito comum, principalmente nessa época, relacionar histórias em quadrinhos com algo feito para criança. E esse tom mais maduro acabou se tornando um grande ponto-chave na Image Comics, principalmente com o passar dos anos. Mas o maior sucesso mesmo veio com a segunda publicação da Image. Vindo da McFarlane Productions, surge O Soldado do Inferno, Spawn. Spawn levou a Image Comics a níveis extremos, batendo facilmente o recorde estabelecido por Youngblood, chegando a números superiores a 2 milhões de cópias vendidas. Depois dele, seguiram os outros. Erik Larsen criou o Savage Dragon, Jim Lee criou os Wildcats, Jim Valentino criou o Shadowhawk e Mark Silvestre criou a Cyberforce. Para ilustrar aqui o nível que a Image Comics tinha chegado nessa época, com os números de venda do ano de 1992, com apenas essas 6 obras publicadas, a empresa já tinha vendido mais exemplares que as veteranas DC e Marvel no mesmo período. O sucesso da Image Comics foi estrondoso, mas é fato que as histórias não eram o grande ponto forte aqui, exceto algumas exceções como o próprio Spawn. O que realmente chamava a atenção eram as cenas de ação com extrema violência, os músculos gigantes, os cabelos gigantes, muitos bolsos, muitas armas. Um estilo que ficou muito definido nessa época como o estilo Image. E isso vendia milhões e milhões no começo dos anos 90. Foi nessa época, inclusive, que a Marvel e a DC, se sentindo intimidada pelo sucesso estrondoso da nova empresa em ascensão, decidiram unir forças e fizeram alguns crossovers bizarros, como o universo Amálgama. Mesmo assim, essas histórias não foram impactantes o suficiente para impedir o crescimento da Image. A empresa de jovens com um pensamento visionário já estava até mesmo investindo em animações e filmes, por exemplo. Só que, com o passar dos anos, claro que alguns atritos começaram a surgir entre os fundadores da editora. Até mesmo com competitividade entre os estúdios dentro da Image, e isso foi o suficiente para fragmentar a empresa. Os estúdios da Image tinham muitas diferenças criativas e muitos problemas internos começaram a surgir com isso, até que a Marvel apareceu na jogada e piorou tudo. A Marvel fez uma proposta milionária para 2 dos fundadores da empresa, Jim Lee e Rob Liefeld, e os dois voltaram a trabalhar com a Marvel em 1995, durante a fase dos Heróis Renascem, por mais que ainda continuassem dentro da Image.
Os outros artistas, vendo que duas peças fundamentais da empresa voltaram a trabalhar com a empresa de onde saíram, ficaram extremamente frustrados. Principalmente Todd McFarlane, que já era quem encabeçava a parte administrativa da editora, levando isso como uma grande traição. Não só com a marca Image Comics, mas com o legado que eles estavam construindo. Mas o ano de 1995 foi um péssimo ano para todo mundo, porque essa fase dos quadrinhos da Marvel é de qualidade duvidosa. A indústria dos quadrinhos, inclusive, sofre uma quebra nessa época. Uma bolha explode. Esse foi o período quando a Marvel declarou falência, inclusive, e vendeu direitos dos seus maiores personagens e universos para algumas produtoras de filmes. E a Image sofre um baque também nesse período, em 1997. Com a quebra da indústria de quadrinhos, Marc Silvestre estava decidido a deixar a empresa por um conflito com Rob Liefeld, que roubava os artistas do seu estúdio e os levava para Extreme. E para piorar, Rob Liefeld já tinha criado uma segunda editora, a Maximum Press. Com tudo isso, Rob Liefeld seria expulso da Image. Mas antes disso acontecer, ele se demite. E só com isso é que Marc Silvestre fica na empresa. Mas além de Rob Liefeld, um outro fundador decidiu deixar a editora. Jim Lee vende o seu estúdio, a Wildstorm, com todos os seus personagens, para DC Comics em 1998, deixando a Image Comics. Com só 4 fundadores originais restantes na empresa agora, é então que em 1999, Jim Valentino assume o papel de publisher, sendo praticamente um dos principais administradores da editora. E assim começa uma reestruturação na empresa. Assim começa a Image moderna. Jim Valentino abre a empresa e traz novos nomes para dentro da Image Comics. A ideia era aceitar novos títulos, novas histórias, coisas novas que não eram necessariamente histórias de super-heróis. Se era uma boa história, ela seria publicada pela Image. Foi nesse período, procurando por novos artistas, que Jim Valentino encontra Brian Michael Bendis, por exemplo, o criador da série Powers em 2000. Mas o principal nome encontrado nesse período é um jovem desconhecido na época. O seu nome é Robert Kirkman, o criador de Invencível em 2003 e depois de The Walking Dead em 2004. Duas das maiores séries da história da Image Comics. Graças ao seu imenso sucesso, tanto nos quadrinhos como fora deles, Robert Kirkman se torna sócio da empresa em 2008. A reestruturação que Jim Valentino fez nessa época mudou a Image Comics para sua situação atual. Erik Larsen se tornou o publisher depois dele, e futuramente Eric Stephenson, que era diretor de marketing, se torna o publisher e se mantém no cargo até os dias de hoje. Mas é graças a essa reestruturação que surgem séries de quadrinhos maravilhosas e diversificadas a partir daqui, mostrando que a HQ não é só história de super-herói. É a partir daí que surgem histórias como Saga, Paper Girls, The Wicked and the Divine, The Black Monday Murders e várias outras. E, importante, sempre dando os créditos das suas criações aos seus criadores. Eles começaram como 7 rebeldes que mudaram a indústria de quadrinhos para todos, dando direitos autorais aos autores e não às empresas. E foi assim desde Spawn, passando por Witchblade, The Darkness, East of West ou até atualmente com Radiant Black, que depois de mais de 30 anos, a Image Comics está cravada definitivamente na história como uma das melhores editoras de quadrinhos do mundo até os dias de hoje. E para listar quais são as melhores HQs da Image, na minha opinião, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu
e até mais.